Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o irmão Delismar José Correia, servo do Deus Altíssimo. E entre os servos eu sou o menor, o mais insignificante de todos, porque eu li lá no Evangelho de João, no capítulo 6, no versículo 3, no capítulo 3, versículo 30, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Então, toda honra e toda glória ao Senhor Jesus. Eu apenas como servo, mensageiro, atalaia, para avisar o homem a vinda do Senhor Jesus, que está próxima, muito próxima dos acontecimentos. Este maior acontecimento que virá sobre a terra. Para os salvos, festa. Para os não salvos, choro e lamentação. Então eu louvo e adoro o Senhor Jesus, porque Ele é o meu Deus. Eu reconheço que Ele é o meu Deus, eu tenho Ele como meu Deus. E eu quero engrandecê-lo, eu quero exaltá-lo. Eu quero anunciar Ele às nações, ao mundo. Eu quero que o homem o conheça. Porque a morte dele na cruz do Calvário não pode ser em vão para os homens. Homem nenhum. Nem para o ímpio, nem para o idólatra, nem para o feiticeiro, nem para o injusto, nem para o mentiroso, nem para o pagão, nem para o ateu, não pode. A palavra do Senhor nos diz que nós temos que reconhecer a obra de Jesus na cruz do Calvário. Então eu reconheço e entendo. A minha obrigação agora é de passá-la para você. Passá-la para o homem. Porque o inimigo, o Satanás no grego, ele roubou o homem de Deus, ele tirou o homem de Deus. Ele tirou o filho do pai. Ele tirou todas as possibilidades do homem, deste homem, louvar e adorar a Deus. E o homem foi criado, colocado na terra, em seu perfeito juízo para louvar e adorar o Senhor, para servi-lo. Satanás roubou. Satanás observou o homem e tem observado os de hoje, como eles agem, o que eles gostam, o seu dia a dia, o seu vocabulário, a sua maneira de agir, o que ele deseja. E Satanás vai oferecendo. E o homem vai pegando, vai tomando posse daquilo que Satanás oferece.
e aquilo se vira desobediência. E a desobediência, muitas vezes concluída, vira pecado. E o pecado cega. O pecado amarra. O pecado mata. Então esta é a nossa preocupação com o ímpio, com o idólatra, com o pagão, com o feiticeiro. Porque o Senhor Jesus Cristo veio também para desmanchar as obras malignas. Escreveu o apóstolo João, o discípulo que Jesus amava. E nós aprendemos, lemos na Bíblia e aprendemos com o Espírito Santo, agora colocamos em prática. Agora, nós procuramos desfazer a obra maligna, porque Jesus desmanchou quando ele esteve aqui e voltou para o céu. Depois ele incumbiu os discípulos, os apóstolos. Eles fizeram o mesmo, mas os dias deles passaram e eles foram embora. E eles deixaram implantado a igreja num plano de Deus. E agora nós, nos nossos dias contemporâneos, é a nossa obrigação desmanchar as obras malignas, desfazer as obras malignas em nome do Senhor Jesus. Porque aceitando Jesus como Salvador, fazendo a vontade do Senhor Jesus, nós podemos usar o nome dele. Ele nos dá esse direito, ele nos outorga poder. Aí nós trabalhamos em nome de Jesus e desmanchamos as obras malignas. E no nome de Jesus, Satanás perde a força, totalmente. É isso que nós oferecemos para o ímpio, para o pecador. Aquele que está viciado no pecado, amarrado no pecado. Todos os dias ele caminha para o pecado, rumo ao pecado, em direção ao pecado, para pecar. Ele vai ruim, ele vai amarrado, preso, e ele pratica o pecado e volta pior do que ele foi, muito pior. Agressivo, nervoso, atacando, acusando, porque agora ele está possuído por um espírito maligno, ou vários espíritos malignos, que é o trabalho de Satanás, são os anjos decaídos. Eles são escalados para destruir aquela vida, aquele homem. Aí o trabalho acontece em massa. E nós, a Igreja do Senhor Jesus, estamos trabalhando, avisando, anunciando, oferecendo Jesus para os homens, não importa a sua situação, não importa o que você fez. Eu quero dizer para você, não importa o que você fez, o que você praticou, não importa, no passado ou hoje mesmo. O Senhor Jesus perdoa. Basta você com seus lábios pedir perdão ao Senhor Jesus. Senhor Jesus, me perdoa, eu pequei. Pequei contra o céu. Pequei contra o Senhor, pequei contra a palavra, pequei contra o meu próximo, me perdoa. Pequei contra o meu corpo, me perdoa, Senhor, me perdoa. Eu me arrependo do meu pecado.
Senhor, e eu não quero praticar este pecado mais, eu não quero, me dê força. O Senhor é a minha força. Não importa onde você esteja, como você esteja. Pode ser numa grade de um presídio. Pode ser na mão de uma doença. Não importa. O Senhor veio também para desmanchar as obras malignas. Isso tudo aí é obra do maligno. Ele, como eu já predisse, ele fez oferendas, ofereceu algo para você, você pegou, praticou e perdeu as forças, perdeu a visão, perdeu o entendimento, ficou amarrado. O mesmo que aconteceu com Sansão. A Bíblia fala de um jovem chamado Sansão, lá no livro de Juízes. O povo de Israel estava sendo escravo dos filisteus, já há 40 anos escravo dos filisteus. Os filisteus estavam roubando tudo dos judeus, do povo de Israel, dos descendentes de Jacó. Estavam levando o trigo, a cevada, o azeite. Estavam levando tudo pronto e deixando eles com fome, passando necessidade. 40 anos. E Deus então visitou uma mulher. A Bíblia não fala o nome dela, mulher de Manoá. A Bíblia diz o nome do marido, mas não diz o nome da mulher. Ela está trabalhando em casa, em volta de casa, nos afazeres em volta de casa, e surgiu um anjo diante dela e conversou com ela e disse: olha, você ficará grávida e dará à luz um menino. Ele não pode beber bebida forte, ele não pode tocar em defunto, e ele não poderá cortar os cabelos. E Deus estará com ele. E o anjo foi embora. Ela contou essas palavras para o marido dela, Manoá, que estava em casa. Manoá disse que era necessário que ele conversasse com esse anjo. E ela orou para que o anjo voltasse um dia, e ele voltou. Ela estava trabalhando do mesmo jeito em volta de casa, nos afazeres de mulher, quando surgiu aquele anjo. Ela disse: olha, foi bom você ter vindo, porque o meu marido quer conversar com você, vou chamá-lo. E correu e foi chamar. E ele falou as mesmas palavras para Manoá. E foi embora. Ela se engravidou, nasceu um menino, colocaram o nome dele de Sansão, narizeu, totalmente separado para Deus. Aquele menino cresceu, ficou poderoso em obras. Deus era para com ele, em todos os momentos. Ele vencia os filisteus, ele vencia os filisteus, ele vencia os filisteus. Mas ele brincou com o pecado, ele facilitou com o pecado. Ele brincou com o pecado. Ele andou atrás do pecado. O pecado tirou o entendimento dele, cegou ele, amarrou ele e depois matou. Ele trabalhou ainda 20 anos nesta obra. E Manoá e sua esposa perdeu o menino, o rapaz, Sansão. O que eu aprendo com isso? Você hoje é o Sansão.
O que Sansão fez, você está praticando. Mas eu não quero o fim de Sansão para você. Eu quero libertar você com a palavra de Deus pregada, anunciada a tempo ao teu coração, em direção ao teu coração. Pare hoje mesmo. Renuncie o pecado, deixe o pecado e aceite a Cristo como único e suficiente Salvador. Glória a Deus, aleluia. É uma pena que eu tenho que parar, eu tenho que terminar. Mas depois estaremos falando mais a respeito deste belo assunto, onde eu estarei avisando você que Jesus está voltando. E você precisa preparar a sua vida e sua família para encontrar com Ele. Eu peço você, por favor, por gentileza, dê um like nessa mensagem. Inscreva-se neste canal e compartilhe essa mensagem com quem precisa. Sempre tem alguém precisando. Alguém que está preso no pecado como Sansão. Vamos libertá-lo. Vamos fazer alguma coisa por ele. E essa coisa é poderosa, é o Evangelho. Evangelho pregado é um poder em favor do ouvinte. E eu quero aproveitar a oportunidade e quero orar por você. Em nome do Senhor Jesus. Jesus, amado Filho de Deus. Este homem, essa mulher, este jovem, precisa do Senhor. Está enjoado, nojento, com nojo do pecado. Repugnando do pecado, mas não consegue sair mais. Liberta ele, Pai, liberta ele. Visita ele, Pai, liberta, Pai. Usa os teus para ir de encontro a ele com a palavra, para libertá-lo. Eu te peço, Deus Pai, em nome de Jesus. Amém.